Bom, enquanto o pessoal vai se apresentando aí, chegando, nós vamos então estar falando da importância dos traços de caráter, né? Então, os nossos traços de caráter baseados na forma que nós então passamos pelo processo da gestação, passando pelos momentos, né, dessa gestação. Então nós vamos observar algumas coisas bem interessantes. Nós vamos observar que, só retomando lá o esquizoide no período da gestação, até um mês de vida, então ele tinha o contato preferencialmente ali com o útero, era a única coisa que ele tinha o contato. E aí então ele tem o processo de mielinização da cabeça, na verdade. Então ali, se a mãe está feliz, alegre, motivada, esse útero está quente, está macio. Se essa mãe ela está passando por um processo de dor, de sofrimento, de angústia ou até mesmo de rejeição, esse útero então vai estar frio e duro. Então o esquizoide ele vai ter então uma situação, um medo na verdade, de ser rejeitado pelo ambiente. Joana, boa noite. Joana, fala aí se você está ouvindo direito, se o som está chegando para você aí com boa qualidade, enquanto eu vou fazendo uma rápida explicação aqui dos traços, né, de caráter. Então, o oral, depois de um mês de vida a um ano, ele vai ter então um contato com a mãe, que é o primeiro contato que ele vai ter, ou o cuidador, na verdade. Então, o oral ele tem a necessidade da comunicação, de estar próximo dele, a necessidade que as pessoas deem atenção para ele. Por isso, ele vai então ali, o bebezinho com contato com a mãe ou com o cuidador, nas necessidades, o choro acaba sendo uma ferramenta muito importante para trazer esse cuidador próximo dele. E quando ele se sente sozinho, ele se sente então abandonado por esse cuidador, por essa mãe. E aí o que acontece? Ele chora. Na vida adulta, ele vai querer ter esse contato. Então, é uma pessoa expressiva, que fala das emoções, que fala dos sentimentos, e não vai ter vergonha nenhuma de se expressar, diferente do esquizoide, que vai ter a dificuldade de expressar emoções e sentimentos. Aí nós vamos para a parte do psicopata, que embora o nome pareça ser algo de doença, não tem nada a ver com doença, é o processo de negociação, ele aprende a negociar, então a barganhar. Então a criancinha lá com aproximadamente 1 ano, 2 anos e meio, onde o pai, a mãe acha ele engraçadinho, acha ela engraçadinha, pelas gracinhas que começam a fazer, e aí fala, olha, faça isso para o seu tio, olha, faça para a sua tia, olha, se você não fizer isso, não te dou aquilo. E a criança aprende então que o mundo dela tem vantagens quando tem trocas. Então, alguma coisa ele ganha quando ele faz alguma coisa. Então, aí então ele começa esse processo, e na vida adulta não é diferente também esse processo dele utilizar essa barganha, dele usar a persuasão para que ele possa ter os benefícios que ele precisa. Aí nós vamos ter também o masoquista, que é dos 2 anos e meio aos 3 anos e meio, que é um processo onde a criança ainda não tem controle do esfíncter anal, e aí ela ainda faz o cocôzinho na roupa, e aí ela passa por um processo de humilhação, quando os pais tiram sarro, os irmãos tiram sarro, primos tiram sarro, os tios tiram sarro, seu cagão, não sei o que, eu vou contar para as crianças da escola, e assim por diante. Então, essa criança ela se sente envergonhada, ela se sente humilhada, e por conta disso ela tende a controlar tudo, inclusive ela tenta controlar a saída desse cocôzinho. De que maneira? Prendendo as nádegas, né, para que ela não faça isso. Então ela utiliza os músculos das nádegas, porque ainda ela não tem controle do esfíncter anal, ela só vai ter esse controle, para você ter ideia, no momento em que ela conseguir subir e descer uma escada sem segurar em lugar nenhum. Então aí ela tem esse controle. Até então ela vai fazer muita força com os músculos das nádegas para que ela possa então controlar isso e não fazer de novo esse cocôzinho
na roupa ali para não ser humilhado. Na vida adulta, o masoquista também não quer ser humilhado. Então, uma pessoa metódica, uma pessoa que gosta de rotina, uma pessoa que não vai dar um passo se ela não se sentir confiança, segura, tudo bem? Então, isso é muito importante entender desses traços. E aí vem o rígido, que vai ser dos 3 anos e meio aos 5 anos, onde vai estar fechando o processo de mielinização da coluna vertebral. E aí a energia sexual, aquela coisa de entender os mundos por pares, né, por parceiros, papai, mamãe, vovô e vovó, titio, titia. E aí às vezes ele está sozinho, então ele vai triangular esse amor do pai, esse amor da mãe, né? Ele vai barganhar isso de alguma maneira que ele não se sinta rejeitado, trocado. Então o maior medo dele é ser trocado. Na vida adulta, essa pessoa também é uma pessoa que não confia em quase ninguém, é uma pessoa que ela apresenta uma energia sexual muito intensa, né? É bem visível isso, ela utiliza disso para conquista, ela utiliza disso para que ela venha aparecer, ela venha brilhar, então é bastante interessante essa energia também que existe dentro do rígido. E o medo maior é esse, ser trocado por alguém melhor, ser trocado por um processo melhor, então aí ela vai entrar também no seu processo de dor. Mas hoje nós vamos falar especificamente então sobre os traços de caráter e nós vamos falar sobre a questão da procrastinação, ok? A Lucinéia também chegou, boa noite Lucinéia, seja bem-vinda, isso, ok. E aí, então, eu quero pedir para vocês que já está acompanhando, para que você compartilhe aí no seu story, compartilhe aí no seu Facebook, na sua página, no YouTube, não importa onde que você vai estar compartilhando, para que outras pessoas também participem, para que outras pessoas também tenham esse conhecimento que vai fazer bastante diferença para entender algumas condições, tá bom? Bom, dadas as primeiras explicações, né, eu quero depois deixar um convite para você que ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube. Eu tenho os vídeos que falam sobre cada traço, sobre a formação deles. Agora estou lançando os vídeos sobre os conflitos desses traços, o que acontece quando eu tenho 2 ou mais traços que estão em destaque, e de fato nós temos os 5 traços operando em nossas vidas, mas às vezes nós temos 2 traços, 3 traços que estão bem próximos, e aí acaba tendo ali alguns conflitos, algumas dificuldades de se entender. Por exemplo, hora está triste, hora está alegre, hora quer contato, hora não quer contato, hora quer estar no meio de pessoas, hora quer se isolar das pessoas, hora quer se aparecer, hora quer se esconder. Então, há uns conflitos mediante cada traço que nós possuímos, e você vai encontrar esses vídeos no meu canal do YouTube, né? Rogério Ricardo, Hipnose Clínica, e lá tem esses vídeos sobre os traços de caráter, e vai ter vídeos de hipnose, auto-hipnose, vai ter várias orientações e vídeos de conhecimento que vai ajudar bastante você. Muito bom. Então, dado essas explicações, nós vamos começar então falando sobre o esquizoide. Então, quem é o esquizoide? Então, o esquizoide é lá na gestação, no período da gestação, aonde ele recebe então ali a formação, né, a mielinização da cabeça. Então, diante da formação ali na gestação, ele vai estar ali percebendo o mundo dele pelo útero. Só que uma coisa muito importante de você entender é que cada um desses traços não tem nada a ver com aquilo que o pai, a mãe ou as pessoas querem que aconteça com o filho. Não tem nada a ver isso. Então o meu filho é assim porque eu fiz isso, ou eu quero que o meu filho seja rígido, eu quero que o meu filho seja masoquista, eu quero que... Não funciona dessa forma. Os traços de caráter, os traços de caráter, eles vão se formar da seguinte maneira: é a percepção da criança em cada fase que ela está passando. Então, se na gestação a mãe passou por muita turbulência e esse feto, esse embrião, enquanto desenvolvimento ali, ele percebeu essa mudança, ele percebeu essa alteração, então é a forma que ele sentiu a gestação.
No período da amamentação, é como ele sentiu esse período da amamentação. No período dessa barganha, é como ele se sentiu no período da barganha, e assim por diante. Então, não tem nada a ver com os outros, é a forma da percepção da criança, porque vamos considerar que dentro de uma casa que tenha 5 pessoas, ela pode ter ali dentro um traço de cada um mais evidente. E aí você fala, poxa, mas é a mesma família porque saiu tão diferente um do outro, porque a percepção de cada um naquele período de formação foi diferente, só isso, tá ok? Então não existe melhor traço, não existe traço pior. O seu traço, o seu jeito, o seu corpo é o melhor, e você tem que entender isso, e você tem que aceitar isso, você tem que se aceitar, você tem que se amar. A diferença é que na medida que você vai tendo esses conhecimentos, você pode então agora começar a agir de maneira que você venha satisfazer o seu traço, para que você saia do processo de dor e você entre no seu processo de recurso. Tudo bem? Então, se você tem alguma pergunta, se você pode ir fazendo, eu vou, na medida que eu vou falando, eu vou observando aqui as perguntas e vou respondendo, tá bom? E Matheus chegou aí, o Matheus, seja bem-vindo, tá ok? E vamos continuar então. Então agora falando sobre a questão da procrastinação e falando primeiramente do traço esquizoide. Então o esquizoide, então lembrando que o corpo do esquizoide é aquele corpo magro, aquele corpo que aparece os ossos, as quinas dos ossos são aparentes de tão magro que ele é, tá ok? Então, perninha bem magrinha, fininha, geralmente os braços mais compridos, a cabeça mais alongada, geralmente usa óculos, que é justamente para se esconder, é uma forma que o esquizoide tem de se proteger. Quanto mais protegido e seguro, melhor para o esquizoide. Como eu disse agora há pouco, nós temos a responsabilidade da nossa felicidade. Uma coisa que às vezes é muito comum nós falarmos por exemplo, eu sou infeliz por causa da minha mãe, eu sou infeliz por causa do meu pai, eu sou infeliz por causa dos meus irmãos, do meu marido, da minha esposa, enfim, da minha namorada, do meu namorado, não interessa. Olha, nós somos responsáveis pela nossa felicidade. Se você está do lado de uma pessoa que te faz infeliz, que não consegue trazer para você os recursos que você precisa, você tem que tomar a decisão certa para trazer esses recursos. Você tem que aprender a ensinar essa pessoa que ela de fato precisa mudar em alguns pontos para que você se sinta confortável, seguro, confiante, porque se você não tomar a atitude de buscar a sua alegria, de buscar a sua felicidade, o outro não vai fazer, o outro não fará por você. É você que é responsável pela sua felicidade. Rogério, então quer dizer que eu estou infeliz por minha própria culpa? Sim, você está infeliz pela sua própria culpa, porque você não muda naquilo que precisa mudar. Talvez, antes das informações que você está tendo, você não tinha conhecimento, eu entendo que você estava num dilema aí bastante triste, observando o mundo de uma forma aí onde você era vítima. Mas a partir do momento em que você começa a ter esse conhecimento, você entende que você é responsável por fazer os seus traços, estar no recurso, você tem que aprender a falar não quando falar não, a falar sim quando falar sim, a deixar de ser orgulhoso quando precisa deixar de ser orgulhoso. Então, você precisa entender a dinâmica do seu traço, sim, para que você saia da dor e entre no recurso. Agora, se você está tendo todo esse conhecimento, mas você não muda, não se posiciona, então quem é culpado? Quem está ao seu lado ou você que não faz o que precisa ser feito para ter mudança? É fácil ter mudança? Não é fácil ter mudança. Mudança gera desconforto. Mudança faz com que você se sinta desconfortável, inclusive a procrastinar para mudar. Porque se você mudar, a sua história muda. Então, vamos começar devagarinho pelo esquizoide? Então vamos lá. Então o esquizoide. Então, quem não conhece sobre o esquizoide, lá no meu canal no YouTube, no link logo acima eu vou deixar depois
esse link, você vai procurar ele e vai entender um pouquinho mais sobre o esquizoide. Quando que o esquizoide vai procrastinar? Quando ele tende a procrastinar, tá bom? Ele vai procrastinar quando ele sente que as suas ideias podem ser rejeitadas. Se o esquizoide entender que as ideias dele vai ser rejeitada, ele tende a procrastinar, ele não vai falar, ele não vai se expor. Lembra que no útero o principal medo dele é sentir que aquele útero está rejeitando ele? Quando o útero fica frio, quando o útero fica duro, ele se sente rejeitado pelo útero e ele tende a ficar quieto, ele tende a não se movimentar dentro ali da barriga da mamãe. Na vida adulta, ele tende a se fechar no mundo dele. Ele vai se jogar, por exemplo, no videogame, assistir séries, ouvir música, de maneira que ele entra em contato com o mundo interior dele, com medo da rejeição, com medo de se sentir rejeitado, tá bom? Então, o ambiente que ele vive, se esse ambiente não consegue aceitar as ideias dele, ou ele tem críticas todas as vezes em que ele vai dar uma ideia, ele vai dar uma opinião, então ele tende a se fechar. Então, pais, mães, tios, irmãos, por isso é importante explicar, conversar, fazer eles entender como você funciona. Se eles entendem como você funciona, o processo de dor vai sendo eliminado. Bom, o esquizoide, lembrando que pelo formato do corpo, você repara que as pernas do esquizoide é muito fina, é quase que coxa, joelho, canela. É uma coisa só, né? É bem magrinho, bem fininho. Então, é uma perna que não tem energia, uma perna que não anda sozinha, é uma perna que parece que pode quebrar a qualquer momento. Isso significa que, na prática, ele tem a tendência de procrastinar porque ele não tem energia suficiente nessas pernas, ele tem muita energia na cabeça. Ele pensa muito, ele tem muitas ideias, mas ele tem a dificuldade de colocar isso em prática. Porém, para colocar em prática, ele precisa ter confiança que esse ambiente não rejeita ele. E aí ele tem a tendência de buscar ajuda, né? Na verdade, ele tem dificuldade em pedir ajuda. Ele gostaria que as pessoas oferecessem essa ajuda para que ele então se sentisse confortável para poder então explanar as suas ideias. Então é muito importante que ele vai tentar executar sozinho, mas ele tem dificuldade de executar sozinho. Ele precisa que pessoas o apoiem, parcerias, né? Pessoas que entendam essas ideias, vejam as boas ideias e ele possa então estar apresentando ela. Como ele tem a dificuldade de pedir ajuda, qualquer tipo de crítica faz ele entrar na caverna, qualquer tipo de crítica faz ele entrar no buraco, faz ele se comportar de uma maneira inadequada, procrastinando, não fazendo aquilo que precisa ser feito. Então, se você quer ajudar o esquizoide a sair da procrastinação, de que forma seria interessante você conversar com ele? Você vai começar falando com ele se você pode ajudar ele. Eu posso te ajudar? Você permite que eu auxilie você nas ideias que você está tendo, na execução dessas ideias? Você vai se oferecer, porque ele não vai pedir ajuda. Dificilmente ele vai pedir para que você o ajude. Então, se você entende que ele tem esse potencial, você pode então se oferecer. Eu posso te ajudar? E você então ali vai ouvir. Olha, fala mais sobre essa ideia. Até onde você entende que isso é possível? E aí você então vai percebendo que ele tem muitas ideias. Algumas ideias são razoáveis, são ideias que são bem objetivas, mas algumas ideias são muito extravagantes, viajando para o mundo da lua. Esse é o esquizoide. Mas se você souber colocar essas ideias de uma maneira adequada, de uma maneira que seja de fato eficiente a sua execução, então ele vai sentir confiança em você, ele vai expor as ideias e ele vai começar então a fazer o que precisa ser feito. A qualquer momento, se houver qualquer tipo de crítica, a tendência é ele procrastinar, ok? Tem alguma pergunta que vocês gostariam de fazer acerca do esquizoide? Se houver alguma pergunta acerca do esquizoide, vai fazendo as perguntas na medida que eu vou falando sobre cada um dos traços.
Então, a tendência do esquizoide é essa mesmo. Então, ele vai procrastinar quando ele sentir que esse ambiente não apoia ele, quando ele sentir que esse ambiente pode criticá-lo, ok? E aí ele vai procrastinar, ele vai ter a dificuldade de pôr a mão na massa e executar. E se for para ajudá-lo, sempre oferecendo essa ajuda dessa forma, tá bom? Vamos para o oral então, vamos entender como que o oral funciona, mas enquanto eu vou falando, você pode, por exemplo, ir comentando, e eu peço novamente, compartilhe esse vídeo, compartilhe esse link, né? Chame outras pessoas lá do seu Instagram, chame para que participe aqui e vamos participando. O oral então, quando que o oral vai procrastinar? Em que momento ele vai procrastinar? No momento em que ele se sentir sozinho. O oral não gosta de se sentir sozinho. A rejeição para ele, né, o sentimento de abandono, o não ter alguém do lado, faz ele procrastinar. Então ele tem a necessidade de fazer as coisas com pessoas. Diferente do esquizoide, que não vai pedir ajuda, o oral pede ajuda. Ele vai querer que pessoas façam por ele. Da mesma maneira que o esquizoide tem as pernas fracas, o oral também tem as pernas fracas, não são pernas fortes. Então ele necessita de colaboração, de ajuda, só que ele pede, ele vai pedir ajuda. Olha, faz isso para mim, olha, faz aquilo para mim. Ele acaba sendo um pouquinho mais folgado do que o esquizoide. O esquizoide não quer incomodar para não ser rejeitado, e o oral ele acaba incomodando porque ele precisa, ele tem a necessidade de ter alguém do lado dele, tá bom? Então vamos entender isso porque é muito importante. O oral ele depende emocionalmente de ter outra pessoa acompanhando ele. Ele tem muita dificuldade de executar sozinho. Já o esquizoide gosta de executar as coisas sozinho, ele gosta de ter esse espaço. O oral ele quer ali que alguém esteja com ele. Por isso que o oral é mais pegajoso, o oral ele é mais ciumento, não que os outros traços não tenham ciúme, mas o oral é mais ciumento, ele tem mais melação, ele quer mais abraço, ele quer mais toque, ele quer, né, estar ali como centro dessas atenções ali no carinho, no envolvimento, tá bom? Esse é o oral. E aí nós vamos ver ali as dificuldades, né, do oral, que ele vai então ali necessariamente correr atrás de alguém, pedir ajuda. E interessante, às vezes por ter essa ajuda, ele acaba fazendo um auto-sacrifício, se isolando e se submetendo por migalhas, às vezes, à atenção do outro, ok? Isso é um momento de dor que ele vai estar sentindo ali. A pessoa às vezes até humilha ele, a pessoa às vezes até faz ele sofrer muito, mas um pouquinho de carinho, um pouquinho de atenção, ele abre mão de toda aquela dor para poder ter essa atenção, para poder ali ter ali aquele pouquinho ali para suprir a sua carência. Então o oral tem muito disso, né? Só que no processo de dor, ele também pode ter esse vazio, uma sensação de vazio mesmo, porque a carência é muito grande, e aí ele pode ir, inclusive, para o uso de drogas, ele pode ir aí para compulsões de compras, de comida e assim por diante. Então ele vai sempre estar buscando pessoas para poder estar favorecendo ele. Então, muito simples, quando você vê um oral, é só se apresentar. Como que eu posso te ajudar? A hora que você falar como eu posso te ajudar, ele já vai descarregar em você ali tudo que ele precisa. Ele vai ter então ali a abertura, né, que você está dando para que ele apresente as necessidades dele. Sem você pedir, ele já vai pedir. Agora, se você chega falando, olha, eu quero te ajudar, como eu posso te ajudar, aí ele vai realmente apresentar tudo aquilo. E aí você vai então colocando limites, você vai colocando ali aquilo que você realmente pode fazer com ele, e aí a coisa vai fluir. Então, enquanto um foge para não ser humilhado no ambiente, e isso faça com que ele gaste mais tempo até sentir confiança, que é o esquizoide, para poder fazer, o oral, no momento em que você der uma brecha, ele vai se apresentar, e ele fala das emoções, ele fala dos sentimentos, e ele fala então de tudo que ele quer falar ali, que ele precisa colocar para fora, e aí ele consegue então, junto com alguém,
fazer a coisa andar, fazer a coisa deslanchar. Então ele precisa de ter pessoas ao lado dele. Tem que respeitar tanto o oral, tendo pessoas ao lado dele, como tem que respeitar o esquizoide, o momento em que ele quer estar sozinho, ele quer estar mais com ele quer estar no mundo dele, com as ideias dele. Só que na hora de executar, você se apresenta. Olha, sobre tudo isso que você pensou, como vai? Como eu posso ajudar? E aí a coisa começa a andar, ok? Vamos lá, tem uma perguntinha aqui. Gislaine está entrando aqui agora. A paz do Senhor, Gislaine, tudo bem? Seja bem-vinda, tá bom? E aí você então vai entendendo essa diferença aí do esquizoide, do oral, e agora nós vamos para o psicopata. Então, como que o psicopata vai funcionar nessa procrastinação? Então, já o psicopata, diferente do esquizoide e do oral, que precisa de pessoas para ajudar ele a caminhar, são os dois traços que mais procrastinam. O esquizoide e o oral são os dois traços que mais procrastinam. Depois, na sequência, o psicopata é menos procrastinador, o masoquista menos ainda, e o rígido é o que menos vai procrastinar, mas todos vão se tiver na dor. Mas o psicopata vai procrastinar em que condição? Quando ele se sente enganado, quando ele se sente que ele pode ficar devendo algo para alguém sem saber aquilo que ele vai ter que fazer para pagar. Então, lembra que o psicopata é um negociador? Né? Então, ele vai querer ajuda? Ele vai querer ajuda, mas essa ajuda tem que vir de uma maneira em que ele saiba o que ele tem que dar em troca. Se ele ficar na desconfiança de que essa ajuda vai levar ele para um prejuízo maior, ou ele se sente confortável, não se sente confortável, porque a pessoa pode pedir algo que ele não está preparado para dar, ele vai procrastinar, ele não vai aceitar essa ajuda. Então, sempre que ele tiver a sensação de ser enganado ou que ele está devendo algo para alguém, ele procrastina. Ele não vai fazer porque ele não quer ser surpreendido. Olha uma coisa muito comum. Se você chegar para um psicopata e chegar para ele e falar assim, olha, eu estou trazendo isso aqui para você. Ele vai falar assim, o que você quer em troca? Por que você está fazendo isso? Não quero nada em troca, eu estou fazendo isso porque eu quero ser gentil com você, eu quero te ajudar. Ele vai falar, lá na cabecinha dele, ele, não, ele quer alguma coisa em troca. Então você tem que deixar muito claro aquilo que você vai estar oferecendo para ele como ajuda, como recurso, para que ele não se sinta na condição de ter que devolver para você, ou fazer aquilo porque você fez para ele. Então, e se for fazer a negociação com ele, seja o mais honesto possível. Olha, eu estou trazendo isso daqui para você, porque eu acredito que isso vai trazer um bom resultado nesse seu projeto, e depois, quando der tudo certo, eu gostaria muito que você fizesse isso, isso e isso por mim. Se funcionar, o risco que vai correr é você trazer de volta para mim esse recurso dessa forma. Se ele entende que é justo, ele vai negociar com você e ele vai executar e vai ser tudo legal. Se não, ele não vai estar fazendo, tá ok? Então, entendendo aí, o psicopata é menos procrastinador do que o esquizoide e do que o oral, tá ok? Muito menos. Agora, ele tem a dificuldade, né? Por que ele tem a dificuldade de aceitar essas ajudas? Porque o psicopata ele gosta de ser o líder, ele gosta de estar na liderança. E se ele não estiver na liderança, se ele não for esse pivô principal da negociação, ele se sente inseguro, ele é desconfiado. Né? Alguém pode estar querendo passar ele para trás, alguém pode estar querendo algo a mais do que ele pode dar. Então, ele vai ali, se ele não tiver a confiança, ficar com esse passo para trás e não vai evoluir, ele não vai mesmo. E uma vez que o psicopata ele perde a confiança em alguém, para restabelecer essa confiança para ele é quase impossível, porque ele é muito determinado naquilo que ele acredita. Então, a pessoa pisou na bola, é quase impossível restabelecer. Não que não seja possível, mas ele vai se isolar dessa pessoa, vai correr dessa pessoa, não vai dar brecha para essa pessoa, e ele vai ficar realmente ali na zona de conforto dele para que ele consiga executar da melhor forma possível, de preferência sem contar com aquela pessoa que já pisou na bola com ele. Tá ok? O psicopata ele não tem dificuldade de pedir ajuda, mas ele tem a dificuldade se não for
justa essa troca, se não for justa essa negociação. Então ele pede, mas ele quer que seja justo, seja claro, seja objetivo, para que ele faça o que precisa ser feito, tá bom? Se for algo que ele não previu, se você chega do nada dando um monte de coisa para ele, ele vai falar, não, é muita esmola para pouca coisa. É assim que o psicopata ele vai estar se sentindo. Se você fizer isso com o oral vai se maravilhar, ele vai ficar super feliz, super alegre, porque ele vai entender que é um cuidado. Mas o psicopata não, ele vai ficar realmente com essa intenção aí de que você não quer cobrar nada naquela hora, mas pode cobrar depois, que depois não está muito claro o que ele vai ter que fazer com você. Então, por isso, esses processos de procrastinação. E eu gostaria que você, na medida que vai ouvindo e se identifica com os traços, coloque algo aí, alguma coisa, alguma pergunta em que você entende que você procrastina, ou alguma pessoa que procrastina que você conhece. Olha, eu conheço uma pessoa que ela tem tais traços e ela procrastina por conta disso, como eu poderia ajudar ela? Se você quiser fazer essa pergunta, então você faça a pergunta aí, eu vou estar te respondendo, ok? Vamos lá então, agora o masoquista. Como que o masoquista se comporta diante da procrastinação? Bom, o masoquista ele tem muita energia de execução, ele tem pernas grossas, ele tem muita energia para pôr em prática aquilo que está nas mãos dele. Então, o que vai acontecer para ele procrastinar? Então, ele só vai procrastinar se ele não se sentir seguro no que ele faz. Ele tem que sentir segurança, ele tem que ter o conhecimento do passo a passo. Qual vai ser o resultado final? Então, ele é metódico, ele é detalhista nesses pontos e ele vai querer de todas as formas saber, prever aquilo que pode acontecer, de certo e de errado. Se ele não tiver essa segurança, se for um tiro no escuro, ele vai procrastinar, ele vai enrolar, ele não vai fazer, ele não vai executar, ele não sai do lugar. Então, o masoquista ele precisa de segurança, ele tem que se sentir seguro. Então, quando você for oferecer ajuda para uma pessoa que tem o traço masoquista, você tem que explicar todo o processo. Olha, nós vamos fazer isso, se der errado isso, a gente vai fazer aquilo, e aí sim ele vai aceitar ajuda, porque ele viu que aqueles passos é seguro, ele vai ter condições de realmente investir naquilo. Se em algum momento do processo ele perceber que não há segurança, que ele vai pisar em galho seco, ele não vai fazer mesmo, ele vai enrolar e inclusive ele vai te despachar, ele vai falar para você que ele não quer executar isso porque ele não se sente seguro para tal. Então o masoquista ele precisa se sentir seguro em todo o processo. Lembra que no processo de criação dele lá no início, lá de 1 ano, de 2 anos e meio, 3 anos e meio, a vergonha? Então ele não quer ser envergonhado, ele não quer passar por vergonha, ele não quer passar por humilhação. Então dificilmente ele vai fazer algo para que alguém chame a atenção dele, dificilmente ele vai se expor dessa forma, ele vai querer a todo custo ter segurança de tudo que ele faz, e nós sabemos que não dá para ter segurança de tudo que se faz. O masoquista é uma pessoa que suporta muita coisa, ele suporta peso, ele suporta as humilhações, ele suporta muita coisa. Então ele vai fazer de tudo para que ele não chegue nesse limite ao ponto dele se sentir inseguro e não fazer o que precisa ser feito. A segurança para ele é algo importante. Se você conhece alguém que tem esse perfil do masoquista, você precisa então fazer com que esta segurança esteja presente. O que é procrastinar? A Gislaine perguntou ali. É deixar para depois, Gislaine. Aquilo que você sabe que você precisa fazer e enrola para fazer. Você sabe que precisa, por exemplo, estudar e você não estuda. Você sabe que você precisa, por exemplo, fazer um bolo e não faz o bolo, fica enrolando, às vezes deixa para a última hora, às vezes faz de uma maneira que faz porque tem que fazer mesmo e não tem jeito, é caso de vida ou morte.
mas na grande maioria das vezes são funções do dia a dia que precisa ser executada e você vai procrastinando, vai deixando para depois, vai deixando para depois, e por algum motivo você está deixando para depois. Alguma coisa está acontecendo e dentro desses traços é aquilo que mais está incomodando, ou é o medo do ambiente te rejeitar, ou é não ter pessoas ao seu lado para te apoiar, ou é uma negociação onde você vai ter desvantagem, ou, como eu acabei de falar do masoquista, é uma condição em que você não sabe o resultado final. E agora eu vou estar falando então do rígido, nosso último traço de caráter, tá bom? E aí eu vou já estar finalizando a nossa live. Então, se você quiser fazer alguma pergunta, você então pode fazer aí, que eu já no final já vou estar respondendo. Então, o rígido, então agora é o traço que menos vai procrastinar. Isso não quer dizer que ele não procrastina, mas é o que menos procrastina, porque o rígido ele tem muita energia de execução, o rígido tem muita força, o rígido ele gosta de fazer as coisas com perfeccionismo, ele é detalhista, ele vai estudar muito, ele vai se preparar muito. Então, quando ele for atuar, realizar, ele sabe o que ele está fazendo, ele não é uma pessoa que fica viajando na maionese, criando ideias mirabolantes como é o esquizoide. Ele não é assim, o esquizoide precisa criar essas ideias para executar. O rígido não, ele vai ter bem calculado, bem justinho, bem estudado, vai ter um script ali acompanhando da maneira que tem que ser. Tá, ok? Ele tende a procrastinar quando as expectativas dele não é superada. Então, ele se cobra demais, é o traço que mais se cobra. Ele não aceita 99%, para ele tem que ser 100%. Então, é uma cobrança assim, acima da média. Ele se cobra, ele não quer nem saber o que os outros fazem. Teve lá uma prova e a maioria tirou 80, mas ele tirou 90. Ele fala assim, não, mas eu poderia ter tirado 100. Então, ele não tem jeito com ele. Se ele não tiver ninguém para disputar, ele disputa com ele mesmo. Então, quando ele tem a expectativa de que ele pode ser superado, quando ele tem a expectativa que ele não vai ser perfeito naquilo que ele faz, ele tende a não fazer, simplesmente isso. Ele é bom pra caramba, mas se ele se sentir inseguro, que alguém vai fazer melhor, ou que ele achar que não vai dar conta de fazer, ele simplesmente não faz. Ele não faz por 90, ele quer fazer por 100. Ele não faz por 99, ele quer fazer por 100, né? Diferente, não, se eu conseguir uns 70%, para mim tá bom. Não, para ele não tá bom 70%. Ele quer 100%. O rígido tem um grau de cobrança assim absurdo. Então, naquilo que ele pega para fazer, ele é excelente naquilo que ele faz. Não tem meia boca com ele. Então, se ele se sente inseguro, então aí sim ele vai procrastinar, ele não vai fazer, ele vai enrolar e aí a coisa desanda, tá bom? Uma outra coisa interessante, ele precisa entender, quem é rígido, quem tem essa autocobrança, precisa entender que o processo é um processo de passo a passo. Por exemplo, você vai pegar um bolo, né, maravilhoso aí de aniversário. O resultado final é o bolo de aniversário, maravilhoso, gostoso, excelente, mas para chegar naquilo lá tem os ingredientes à parte, que vai sendo misturados, que vai sendo ali, né, confeccionados naquele momento ali, pega o ovo, pega a farinha, pega o fermento e aí vai. Então, até que saia o bolo. O rígido às vezes não é que ele quer pular a etapa, mas ele quer já estar pronto. Então, ele acredita que para ele fazer algo, ele já tem que estar pronto. Ele não tem que estar pronto. Ele vai se aprontando, ele vai se preparando, ele vai, né, no seu dia a dia. Então, o rígido, ele tende a procrastinar nesse momento em que ele se sente inseguro, ou que alguém fez uma crítica para ele. Você está falando, mas você nem sabe o que você está fazendo. E aquilo entra de uma maneira em que ele, aí não faz mesmo, aí ele não vai fazer mesmo, ok? É assim que ele funciona. Se você expor a fraqueza dele, piorou. Olha, você é fraco nisso, você é fraco naquilo, você não vai dar certo nisso. Isso para o rígido é muito ruim, ok? Então, quando você for pedir
se oferecer a ajudá-lo, mostre os pontos positivos. E aqueles pontos que talvez ele ainda não está na excelência como ele gostaria, mostre que você está ali para auxiliá-lo, ajudá-lo e levá-lo a essa excelência, mostrar que existe possibilidades dessa melhora. Então, e não utilizar como crítica, ok? É assim que ele vai estar funcionando. A Juju Santana, oi, ela tá, boa noite, Ju. Está perguntando aqui, ó, se a pessoa tiver traços misturados, como identificar se está procrastinando? Boa pergunta. Então, você vai observar quando a pessoa, então, ela está no conflito dos traços. Suponhamos que a pessoa tem dois traços, o esquizoide, por exemplo, e o masoquista, que é o último vídeo. Inclusive foi o vídeo dessa semana que eu lancei sobre o conflito de traços. Se você ainda não olhou, olha lá. Dentro desses dois traços, o masoquista e o esquizoide, o que acontece? Olha que interessante. Lembra que o esquizoide ele gosta de viajar no mundo da lua dele, criatividade, ele gosta de novidades. Já o masoquista ele gosta do quê? De razão, ele gosta de segurança, ele gosta de fazer as coisas por etapa. Então, esses são os principais conflitos, a princípio, do esquizoide e do masoquista. Então, um quer um mundo de mil maravilhas, de fantasia, e o outro quer um mundo de realidade, de segurança. Então, você imagina, se eu tenho o traço principal esquizoide, eu vou me sentir inseguro com o meu traço masoquista. Se eu tenho o traço principal masoquista, o meu esquizoide vai se sentir chateado. Por quê? Porque o masoquista não vai permitir essas viagens, ele vai querer a segurança. Ele vai querer a rotina. Enquanto um gosta de todo dia ter uma coisa diferente, que é o esquizoide, o masoquista quer ter todo dia a mesma coisa, porque ele se sente seguro, ele não vai falhar. Então, nisso a procrastinação entra também num conflito muito grande. Então, eu tenho que ter o meu espaço para que eu venha viajar no mundo da minha fantasia, ter as minhas criatividades, ao mesmo tempo em que essas criatividades têm que ser colocado em um padrão onde eu sinta a segurança de executar tudo aquilo que eu criei, tudo aquilo que eu imaginei. Eu tenho que criar uma regra, eu tenho que criar uma condição para que os dois traços estejam em harmonia. Tá ok? Respondi aí, Juliano? Vê aí se eu respondi. Se respondi, dá um ok, se não, refaz a pergunta. Tá ok? Elisângela, seja bem-vinda, boa noite, Elisângela. E assim então os traços se misturam. Então, por isso a importância de você acompanhar cada um desses vídeos e perceber. De repente, né, nesses 10 vídeos que eu vou estar fazendo sobre as misturas dos traços, eu vou falar de todas as possibilidades de traço. E com certeza você vai se identificar com dois deles. Com toda certeza você vai falar, eu sou mais isso e isso, eu sou mais isso e aquilo. E aí vai ficar mais fácil de entender esse funcionamento da sua mente, baseado na forma com que o seu corpo está apresentando, se comportando. E aí vai ficar muito legal entender isso tudo, ok? A Elisângela falou aqui, ó, eu só me sinto segura na rotina e no meio... na rotina e no meio ambiente. Tenho dificuldade de buscar emprego, ok? Então, a Elisângela já gosta da rotina. Então, ela tem aí um traço de rotina significativo, né? Então, a dificuldade de buscar emprego. Qual é essa dificuldade? Passar vergonha? Ser humilhada? Você achar que as pessoas vão pensar que você não é capaz para aquilo? Pode ser essa condição, Elisângela. Então, tem que se preparar aí com cursos, né, com especializações, para que você se sinta segura que se apresentar ali aquilo que você pode fazer, você vai estar apresentando, tá bom? A Sandra também entrou agora, seja bem-vindo, Sandra, boa noite. Isso, a Elisângela falando, exatamente. Tenho medo de tudo que é novo, né? Já faço acomodamento, mesmo assim não melhora. Acompanhamento deve ser, né? Já faço
acomodamento, acompanhamento deve ser, e mesmo assim não melhora. Então, Elisângela, na verdade, essa melhora ela vai acontecer na medida que você vai entender esse seu funcionamento. E é isso mesmo. Né? O esquizoide gosta de tudo que é novo, o masoquista gosta da rotina, ele não gosta do que é novo, ele não gosta do que está dando para ele insegurança, o que vai trazer para ele ali, né, o pisar em ovos ou pisar em galho seco, ele não gosta. De forma nenhuma ele vai gostar, o masoquista quer segurança, por isso, com certeza, esse desconforto, tá bom? Esse não me acho capaz, é importante o entendimento de não se achar capaz, porque é importante você também ali ter um padrão daquilo que você quer fazer. Então, o não se sentir capaz, talvez, é não se preparar para aquilo e entender que está preparado, porque às vezes você está preparado, mas você não entendeu o porquê desse medo. Por exemplo, para cada medo, imagina isso, imagina que você vai fazer algo, e aí dentro daquilo que você vai fazer, você encontra ali 2, 3, 4, 5 dificuldades que você morre de medo que aquilo aconteça. É possível que isso aconteça. Então, se você encontrou essas dificuldades, essas possibilidades, o que você vai fazer para você se sentir segura? Você vai fazer o seguinte: para cada problema, 2 soluções. Para cada problema, 2 soluções. Porque se não der certo de um jeito, dá certo do outro. No momento em que você elimina todas as possibilidades de não dar certo, você vai se sentir seguro e vai realizar. É assim que o masoquista vai ter a segurança dele. Tá bom, Elisângela? É assim que vai funcionar. Então, Gislaine, é interessante se você assistir todos os vídeos que eu estou passando sobre os traços de caráter. Entra lá no meu canal do YouTube lá e olha lá os traços de caráter, assiste todos eles que você vai acabar se identificando, se percebendo, né, na explicação de cada um deles. Né? É importante que a gente acabe aí, para que ocorra de fato, para saber quanto de cada traço tem, fazer uma análise desses traços. Né? Existe uma análise que é feita, onde a gente vai ter a porcentagem correta de cada um deles. E aí sim a gente consegue, a partir disso, trabalhar esses traços e fazer com que a pessoa saia do recurso. Ok? Bom, gente, a gente já chegou no final, né, da nossa live, eu já falei dos 5 traços. Peço que você continue compartilhando, que você indique para pessoas que você queira ajudar, auxiliar, né, para entender cada um dos traços. Se você não se inscreveu no meu canal no YouTube, se inscreva, acione o sininho para receber todas as notificações, comente, dê um like, né? Auxilie, né? Me ajude nessa divulgação, que quanto mais pessoas nós alcançarmos, mais benefício nós vamos ter para nós mesmos e para aqueles que nos cercam, tá bom? Um abração aí a todos. Pode fazer, Elisângela.